Está começando mais um episódio do Mais Que Mercado, um podcast que tem como propósito abordar temas que vão além dos investimentos e do mercado financeiro. Falamos sobre gestão, empreendedorismo, liderança, tecnologia e vários outros temas. Eu sou Bruno Guimarães, idealizador desse projeto, e peço para você que está nos acompanhando aí, nos seguir nas redes sociais, Instagram, Spotify e YouTube, Mais Que Mercado. Nesse 8º episódio aqui do Mais Que Mercado, meu convidado é o Rodrigo Acras, diretor empresarial da RNA Suporte Empresarial. Nosso tema principal hoje vai abordar os temas de liderança, execução de estratégia e pensamento sistêmico. O Rodrigo é engenheiro executivo, professor e autor também de 2 livros, já passou por empresas como BMW, Renault, Malve, Telefônica, Aker Solutions, até fundar a RNA Suporte Empresarial. Rodrigo, primeiro eu queria agradecer você aí pelo aceite do convite, pela participação, e já quero puxar um primeiro gancho aí, acho que vai ilustrar bem esse início da nossa conversa, a respeito do Rodrigo, que é engenheiro, é empresário, mas também é escritor, né? Que tem um livro aí, O Engenheiro que Gostava de Pessoas. Então, seja bem-vindo, se puder começar comentando um pouquinho sobre a tua obra. Legal. Muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz em estar aqui contigo e com teus ouvintes, né? Bom, eu sou engenheiro de formação, mas eu fugi da engenharia muito cedo na minha carreira, né? Sou engenheiro eletrônico e nunca tive essa veia do engenheiro clássico. Então, desde o começo da carreira, eu busquei posições de gestão, primeiro gestão de projetos, depois posições de liderança, e eu fui fugindo da engenharia. E depois fiz toda a minha carreira na área de logística e supply chain, mas sempre como líder, como gestor, como executivo. E obviamente, como todos nós, não só engenheiros, mas pessoas de áreas mais técnicas que assumem posições de liderança, existe uma dificuldade inicial, né? O largar da coisa técnica e cuidar de gente e conseguir resultado através do esforço colaborativo de mais pessoas. Na teoria é bonitinho, mas na prática a teoria é outra, né? Não é tão simples assim. E ao longo dessa carreira, óbvio, eu fui tendo muitas formações, treinamentos, me estudei muito e me aprofundei muito na questão de liderança. E aí chegou um momento, fato engraçado é que eu fiz uma cirurgia e fiquei de molho aí umas 2, 3 semanas. Eu falei, cara, tá na hora de botar isso no papel, né? E aí eu peguei literalmente no papel, uma caneta, e fui escrevendo o livro. E aí eu escrevi o livro com esse viés de um engenheiro que aprendeu a fazer gestão de pessoas. E aí o título do livro era para ser um título temporário, né? Que é o engenheiro que gostava de pessoas. E eu fui discorrendo sobre isso e ficou um livro muito técnico, entre aspas, de liderança. Então, ferramentas de gestão, ferramentas de liderança e assim por diante. Quando eu fui mostrar o livro para um amigo, ex-chefe, mentor da vida, né, o Afonso, eu mandei para ele o livro com esse título provisório, né, O Engenheiro que Gostava de Pessoas, só que não tinha nenhuma história, era só um livro técnico de liderança. Ele olhou e, como bom mentor de vida, ele me ligou no dia seguinte e falou, você aceita um feedback? Eu falei, claro, né, já sabia que vinha bomba. Ele falou, o livro está ótimo, está muito bem escrito, mas igual a esse tem centenas nas livrarias. Eu li o teu livro e fiquei esperando a história do tal engenheiro que gostava de pessoas e não tem história nenhuma na teoria. E aí eu pensei, eu fiquei bravo, depois dormi com isso, daí no dia seguinte eu liguei para ele e falei, tá bom, você tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu vou reescrever o livro e nós vamos contar a história do engenheiro que gostava de pessoas, e é nós. Eu só vou reescrever ele se você topar fazer isso junto comigo. Ele topou, e aí nós dois reescrevemos o livro, a parte teórica está lá, mas aí a gente mistura um pouco de a ficção, né, a história do tal do engenheiro que gostava de pessoas, que é o Antônio, com a teoria de liderança e gestão, e aí o resto, não vou dar spoiler, mas tem mais coisas no livro, tem receita culinária, é um livro bem diferente, assim,
E foi assim que surgiu, né, essa obra. Maravilha. Eu acho que é uma mistura boa, né? Do engenheiro que tem uma cabeça muitas vezes mais racional, mais metódica, para ter esse jogo de cintura para poder lidar com pessoas. O engenheiro é conhecido, né, por gostar de números e não gostar de pessoas, né? Sim. Então, É um estereótipo, né? Não é uma verdade absoluta, mas todo mundo já pensa dessa maneira, né, quando vê um engenheiro. e quem consegue desenvolver essa habilidade de liderança acaba, né, se desenvolvendo também na carreira, né? Sim, sim, sim. É um Muito fato. bom. E um pouquinho do que a gente conversou também nos bastidores aí, Rodrigo, sobre... Eu vejo que você é muito enfático nessa questão de, poxa, legal, a teoria é muito bacana, né, escrever bonito, boas estratégias ali empresariais, mas você sempre fala, né, que o que importa é a execução das estratégias, né, e é inclusive um dos nossos temas principais de hoje. Fala um pouquinho mais sobre esse tema, sobre a teoria e sobre a prática e a execução, de fato, aí enfim, dos meios empresariais. Perfeito. Esse é um tema, às vezes, até polêmico, porque se você é um profissional que vai demais para a execução, todo mundo olha e diz, pô, esse cara não é estratégico, esse cara é muito operacional, apagador de incêndio e etc. Se você é um cara que é muito cerebral ou que traz um pensamento mais profundo e tal, você é um cara teórico, você é um cara que não tira as coisas do papel. E como o ser humano tem essa tendência, né, de tentar encaixar as pessoas de um lado ou de outro, que é uma coisa, desculpa o termo, uma coisa burra, né, porque as pessoas são muito mais complexas do que estar totalmente para cá ou totalmente para lá, mas isso acaba que as pessoas são classificadas nas empresas. Eu percebi isso ao longo da carreira. Teve momentos que eu fui tido como um cara muito operacional, outros momentos um cara muito teórico, e eu sempre penso, pô, o que impede a pessoa de ter as duas coisas? Eu posso ser uma pessoa que estudou, que leu, que pensa com mais profundidade e ao mesmo tempo sabe executar. Não é uma coisa ou outra. E no mundo de hoje, qualquer mundo, não só no de hoje, se você fica demais na estratégia, nas teorias de gestão e etc., e não dá o resultado, não faz muito sentido, né? Então, assim, a gente às vezes perde muito tempo calculando coisas ou estudando ou tentando achar a resposta perfeita no mundo empresarial, mas não existe, nem nunca vai existir uma resposta perfeita para qualquer coisa que seja. Você tem a melhor resposta para aquele momento. Então, o líder, o executivo, que toma uma decisão, mesmo sem ter todos os dados na mão, mesmo sem ter certeza absoluta daquilo que está fazendo, ele antes de qualquer coisa, ele é uma pessoa muito corajosa. Tomar decisão no mundo VUCA, né? O mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, que é o mundo que a gente vive, é um ato de coragem, mais do que qualquer coisa. Mas não tomar a decisão e partir para a execução é mais caro, às vezes, do que tomar uma decisão que não é perfeita. Então, eu digo, eu sou um cara eu não sou um acadêmico, eu não sou, não tenho mestrado, não tenho doutorado, não sou um cara que vive a academia, mas eu dou aula de pós-graduação na Universidade Federal do Paraná, eu escrevi o livro, eu estudo pra caramba, então eu tenho, às vezes, um pouco esse ar mais acadêmico, mas de nada adianta se isso não virar prática, se isso não virar execução. Então, eu sempre digo assim, no mundo executivo, você vai no cálculo, no planejamento, até um certo ponto. A partir dali, você tem que fazer alguma coisa com aquele negócio, porque você nunca vai ter o resultado final da fórmula, né? E é isso. E na RNA, na minha consultoria, a gente faz muito isso. Pouquíssimos projetos, a não ser que o cliente faça questão absoluta, a gente vende sem a parte do acompanhamento da execução. Porque não faz sentido. Eu não quero mostrar um PowerPoint bonito, desaparecer, e as pessoas vão olhar aquilo e dizer, tá, achei legal, agora o cara foi embora, eu não sei o que fazer, né? E aí vão lembrar de mim de que maneira, né? Então, para mim, essa questão da execução, tem um livro muito importante sobre o tema, o nome do livro é Execução, é do Han Charan, que é o mesmo autor do Pipeline de Liderança, são livros clássicos
de, de negócios, e ele fala muito sobre isso. Então, para mim, isso é uma parte indissociável da vida de um gestor. Agora, você estar na execução como executivo não quer dizer que você vai fazer o trabalho pelo seu time. Tem muito executivo que daí leva isso para um outro lado, que é eu bypasso todo mundo e como eu gosto ainda da coisa técnica, eu vou lá e faço pelos outros, porque todo mundo acha que ninguém faz melhor e mais rápido do que ele mesmo ou ela mesma. Então tem que tomar esse cuidado, né? Estar na execução não quer dizer ser um apagador de incêndio, ser uma pessoa extremamente focada só na operação e que faz o trabalho pelo time. São coisas diferentes, mas você tem que garantir que a coisa vai ser executada. E aí entra a questão de gestão e liderança, né? Você saber delegar ali as funções, as atividades, enfim. Exato. E para quem delegar e quando e como, isso é uma arte, é uma coisa antiga essa história da delegação, né? Uma coisa batida, tá lá no livro, inclusive, a gente fala sobre isso, mas tem coisas que são clássicas e não são à toa, né? Porque as pessoas ainda não dominam 100% essa arte, mesmo os líderes já mais experientes. Então, tem que continuar falando sobre isso, né? Exatamente. Eu digo que é até uma questão de perfil, né? Porque igual a gente conversou do cara que é mais técnico e o cara que é mais prático. É uma questão de perfil, então muitas vezes você tem aquele, entre aspas, dom, né, para uma certa vertente, mas você pode desenvolver uma outra habilidade para ser um cara mais completo, né, e poder liderar as outras pessoas. E entra uma questão também, eu diria, até de autoconhecimento, né, de você entender teu próprio ego, dar holofote para outras pessoas que às vezes podem ser até melhores do que você, né, aquela determinada atividade. Então, acho que entra muito no que você falou aí dessa arte, né? De você fazer essa gestão, essa liderança aí das pessoas. Sim, falou muito bem. O líder de verdade, ele fica muito feliz quando alguém entrega melhor do que ele ou né, consegue fazer algo de um jeito que ele não tinha pensado, né? O líder de mentira se sente ameaçado, sente o ego ferido, fica enciumado, né? Enfim. Eu acho que é bastante nessa linha. E você citou rapidamente, Rodrigo, sobre a questão da terminologia ali, VUCA, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse tema, né? E pensando na linha de frente, para quem está liderando uma empresa, seja pequena, média, grande, aí, o que isso significa na prática, ter esse entendimento desse conceito? Boa. Primeiro, assim, é um conceito antigo assim, relativamente antigo, né? Para mim, agora, nos 50 anos, pouca coisa eu posso dizer que é antiga, mas o conceito de VUCA ele surgiu no fim da Guerra Fria. Ele surgiu na escola de guerra dos Estados Unidos. Os militares, depois da Guerra Fria, se deram conta que o mundo ele nunca foi previsível. A gente só tinha a ilusão que era mais previsível antigamente, mas de repente ele ficou muito menos previsível. E eles criaram essa terminologia, né, esse acrônimo VUCA, que é volátil, incerto, né, é inglês, né, então uncertain, complexo e ambíguo. E nos anos 90, no final dos anos 90, essa terminologia começou a ser usada no meio empresarial para tentar ilustrar como que esse mundão funciona. Hoje em dia já surgiram várias outras, né? Tem o mundo bunny, o mundo não sei o quê, o pessoal vai inventando as coisas, mas, na minha modesta opinião, o mundo VUCA ainda representa bem o que a gente vive. E para mim, a principal questão do VUCA, ou do mundo, é justamente esse ponto de que muita gente ainda está presa na ilusão de que as coisas são 100% previsíveis, né? Mas toda previsão de futuro é baseado, ou muito baseada no histórico. Então, se você pega dados históricos para fazer a estatística para prever o futuro, você vai errar. Porque no mundo como ele é hoje, o futuro ele é muito diferente de tudo que aconteceu até aqui. E os famosos cisnes negros, né, que são aqueles eventos de impacto e que ninguém conseguia prever, né, e que depois que acontece todo mundo diz que sabia, mas não sabe, tipo na pandemia, né, os cisnes negros eles são cada vez mais frequentes o tempo todo. Então, o que isso implica na liderança? O que isso implica na vida do líder?
ele tem cada vez menos certeza para tomar decisões, então ele tem que confiar muito na própria intuição, no próprio instinto, na própria experiência, confiar muito nas outras pessoas, então ele tem que ter muito mais aconselhamento, muito mais gente em volta que complemente a visão deste líder ou desse executivo para tomar uma decisão. Ele tem que ser um empirista, baseado em dados de realidade, então um pouco menos científico, um pouco mais empírico, ou seja, confiar na estatística, na fórmula, confiar na teoria, mas também ficar com um olho muito apurado para os dados de realidade, para aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, como você fazer o planejamento, que é super importante, mas até um ponto onde ele faça sentido para te dar um norte, para prever grandes movimentos, mas sem a neurose de tentar planejar o detalhe do detalhe, né? Como diz na nossa terra, né? Acertar o beiço do piolho, né? Quer dizer, e fazer um planejamento bem feito, bem estruturado, com base na experiência, que detecte grandes movimentos e grandes riscos, mas deixar um espaço nesse planejamento para você reagir àquilo que está acontecendo no momento. E reagir àquilo que está acontecendo no momento, por incrível que pareça, exige preparo. Então, por exemplo, se você tem uma cadeia de suprimentos, reagir àquilo que acontece significa que você já tem que ter desenhado a tua cadeia antes para ela ser extremamente ágil. Você já tem que ter feito acordos, você já tem que ter fornecedores, por exemplo, em lugares diferentes do planeta, alguns mais baratos na China, outros mais ágeis, mais perto de casa. Você tem que desenhar esse arranjo de uma maneira que você possa reservar um espaço para reagir àquilo que está acontecendo no momento. Mesmo que não seja o arranjo mais barato, mas mais caro ainda é você não conseguir reagir ao que está acontecendo. Então, o líder no mundo VUCA, ele tem que ser um empírico voltado a dados, né? Ele tem que olhar o que está acontecendo o tempo todo, tomar ações. Porque antigamente a gente tinha essa ilusão de fazer um plano perfeito, né? Só que o plano perfeito muito detalhado, ele tem dois problemas. Primeiro, ele vai estar errado. Não existe planejamento que sobreviva ao primeiro contato com a realidade. Segundo, como você investiu muito tempo no planejamento, você se apaixona por ele. E aí fica mais difícil você ter que mudar, porque aquilo está tão bonito, está tão perfeito que eu não quero mudar. Então, você planejar até o ponto onde você previu grandes movimentos e riscos e deixar espaço para você reagir àquilo que está acontecendo é um mix muito saudável entre os dois mundos, né? E volta para a questão anterior da execução, né? Você deixa espaço para ser ágil, inteligente, criativo na execução, não tenta resolver tudo no momento de planejamento. Tem um sábio que eu gosto muito, o Goldratt, que ele tem essas frases de efeito, mas ele tem várias dessas, essa é muito bacana, que às vezes é melhor você estar aproximadamente correto do que com certeza errado. Se você fizer um plano super detalhado para tudo, com certeza você vai estar errado. Se você fizer um bom plano e deixar espaço para execução, você vai estar aproximadamente correto no plano, mas muito ajustado àquilo que está acontecendo durante a execução. Faz sentido? Acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. Isso ter essa sensibilidade, assim, Rodrigo, para você ter ao mesmo tempo velocidade, que as coisas são complexas, voláteis, mudam muito rápido, e ao mesmo tempo uma serenidade para tomar boas decisões, não tomar as decisões no impulso, né? Então acho que esse equilíbrio de quem toma a decisão ali é muito difícil, mas muito importante também. Né? Muito difícil, porque esse é um outro ponto do mundo VUCA, ele é muito ruidoso. O mundo hoje é muito ruidoso, né? Todo mundo tem opinião de tudo e tem informação de tudo que é lado, tem todos os tipos de dados disponíveis. O líder, uma das características do bom líder no mundo VUCA é o foco na intenção. O que quer dizer isso? Eu quero chegar lá. Para eu ir daqui até lá, as coisas vão mudar. E vai ter muito ruído no caminho. E esses ruídos, eles vão me desviar.
se eu não tiver o foco na intenção. Então, esse foco ele tem que ser renovado o tempo todo, para que eu tenha muita clareza, serenidade o tempo todo para dizer, isso é só ruído, parece o fim do mundo agora, mas isso é só um ruído. Calma, isso aqui não faz sentido, aqui sim, aqui eu preciso agir. Então, são habilidades do líder, do executivo, que são exigidas, que são muito menos cartesianas do que o líder valorizado do passado tinha, né? Mas não é uma coisa ou outra, são novas ferramentas na tua caixinha de ferramenta. Essa atenção na intenção é uma habilidade extremamente importante para o líder no mundo VUCA. Então, e dentre essa, além dessa, várias outras, né? Menos cartesianas, menos numéricas, sei lá, e mais esse contato com o interior mesmo. Por exemplo, intuição. Intuição é um negócio que a gente foi ensinado desde sempre, especialmente os engenheiros, que é algo que você tem que calar, porque é algo mágico que vem do além e que você tem que pensar na fórmula, no número, no cálculo. E no mundo VUCA não tem nada mais valioso do que a intuição que você desenvolveu ao longo da vida com a experiência, porque intuição não é mágica. São atalhos que o teu cérebro criou por você já ter visto aquele tipo de situação 1 zilhão de vezes, e você não sabe mais por quê, você não consegue acessar a fórmula que levou teu cérebro a tomar aquela decisão, mas você sabe que é a decisão correta. Né? É óbvio, você vai tomar uma decisão do investimento de milhões, vai para a prancheta, pega a calculadora e faz conta. Mas as centenas de decisões diárias que você tem que tomar o tempo todo, se você retomar esse contato com a intuição e saber discernir, puta, aqui é suficiente o feeling de que esse troço está certo, não preciso ficar fazendo conta. Aqui não, aqui eu preciso. Essa retomada de contato com a intuição, na minha visão, é algo que é importante também, é uma habilidade interessante para o líder nesse mundão VUCA aí que a gente está explorando. Ótimo. E por falar em prática, Rodrigo, queria ouvir de você algum case prático, né? Obviamente sem citar nomes aí, de alguma consultoria, alguma empresa que você pegou numa determinada situação ali em relação ao corpo diretivo, liderança, processos, desde o micro até o macro ali da empresa. E o que você fez, quais foram os resultados aí que você conseguiu atingir em níveis de eficiência e etc. ali dentro da empresa. Consegue citar algum exemplo para nós? Sim. O que eu tenho feito com a consultoria? Porque, para mim, veja, na RNA, a gente trabalha num tripé. São 3 verticais, 3 frentes de trabalho. Uma delas é bem da minha área de execução ao longo da carreira, que é a supply chain. Então, ali a gente fala sobre planejamento, S&OP, compras estratégicas, essa parte mais estratégica, tática da supply chain. A outra vertical é sobre resultados. Então, ali a gente fala de desdobramento da estratégia em indicadores, em OKRs, a gente fala sobre mapeamento e redesenho de processos de negócio, esse tipo de trabalho. E o terceiro pé desse tripé é a parte de liderança. Então, eu faço muito trabalho de desenvolvimento de times de executivos, né? Times como um todo, gestão de competências e também mentoria executiva, individual. Então, o que acontece? Na minha visão, essa questão do resultado, da estratégia sendo desdobrada, da execução, ela é indissociável da questão de você ter um time de liderança muito forte, muito coerente, né? Então, a maioria dos trabalhos que eu faço, mesmo quando a encomenda do cliente eu preciso pegar a minha estratégia e preciso transformar ela em realidade, né? Aí eu venho com esse olhar, né? Eu chamo de pulse check estratégico. Eu dou uma olhada na estratégia, a gente revisa, vê se faz sentido ainda, começa o desdobramento dela,
transformar ela em algo palpável, em algo que é realidade. Depois isso vira OKRs, ou indicadores, que são desdobrados por toda a companhia, e aí a gente faz o acompanhamento ao longo do tempo. Tem clientes que eu já estou há 2 anos acompanhando, né, depois do desdobramento e fazendo as revisões e etc. Mas, para a maioria dos clientes que vem com essa encomenda, a minha fala, e é o que eu acredito, é: como é que está teu time de liderança? Ué, mas por quê? Eu estou te pedindo uma ajuda na questão da execução da estratégia, execução dos planos estratégicos e atingimento das metas estratégicas através de indicadores ou KPIs e tal. Eu falei: sim, mas eu posso fazer o diabo com ferramentas e desdobramento e acompanhamento e etc. Se o teu time de liderança não tiver coeso, não vai adiantar nada. São eles que vão executar. Aí fica só na teoria. Aí fica só na teoria, ou fica uma prática dependente do consultor. E meu objetivo é que você me contrate só uma vez para esse trabalho. Se você tiver que me contratar de novo para a mesma coisa, é porque eu não fiz meu trabalho direito. Eu não sou uma consultoria que quer criar dependência. Eu sou uma consultoria que quer criar admiração. E quero, claro, novos contratos com você, mas em outros projetos. Né? Então, eu tenho 2 cases que me vêm à cabeça agora, mas tem vários onde a empresa topou, antes da gente falar dessa parte, vamos trabalhar o time de liderança. Existe confiança entre o time número 1 da empresa, entre os líderes, os diretores, existe proximidade, existe a cobrança saudável um do outro do resultado que foi combinado, os compromissos são firmes, são bem feitos, e aí tem uma série de técnicas que eu aplico nesses times de liderança para criar um time coeso, para garantir que o time sabe o que está falando e tem a mesma visão do negócio. E aí a gente parte para a revisão da estratégia, para o desdobramento de indicadores. Tá? Pô, mas então você faz só o trabalho do desdobramento? Faço, claro que faço. Se o time já está pronto e a empresa considera que está tudo ok, a gente faz. Mas assim, o resultado é mais potente, é mais poderoso quando o time está bem trabalhado. Então essa vantagem de eu ter tido são 25 anos de carreira, né, de executivo antes de abrir a consultoria. Então eu consigo trazer toda essa experiência e saber que essas duas coisas elas têm que andar muito juntas, né? E os resultados têm sido bem interessantes. Tem empresas que simplesmente me chamaram e falaram: olha, já é o 3º ano que a gente faz o planejamento estratégico e ele não sai do papel. A gente começa o ano, aquelas resoluções de virada de ano, sabe? Que você promete que vai na academia, que dessa vez vai, né? Essa vez eu estudo inglês como se deve, essa vez eu emagreço os meus 10 quilos e tal. Não sobrevive a janeiro, máximo fevereiro. Né? As empresas são iguais, a empresa é gente, são seres humanos, é a mesma coisa. Essa firmeza de propósito, ela vai vir se você cuida da execução através de um time forte, onde um cobra o outro. Tem um cliente especial, uma empresa de software, que isso é muito claro. Assim, nós fizemos esse trabalho prévio, aí fizemos esse desdobramento, eu fiz o acompanhamento com eles até meados desse ano, mas eu tenho outros projetos com eles e acompanho o trabalho, e assim, estão melhores ainda do que quando eu parei de acompanhar, virou rotina, virou execução, e eles estão tendo resultados, porque eles olham o que está acontecendo na hora certa, eles tomam decisões em conjunto, eles cobram uns aos outros, eles saem do papel. E então, isso eu diria que tem tudo a ver com cultura, né, Rodrigo? Tem tudo a ver com cultura. Tem tudo a ver com cultura. Eu não faço trabalho de diagnóstico, avaliação e mudança cultural. Não é minha praia, não me sinto competente para isso. Tenho parceiro, tenho um grande parceiro que faz isso muito bem feito. Tem um cliente, inclusive, que está atuando em paralelo, né? Ele está fazendo trabalho de cultura e eu esse outro trabalho que eu comentei contigo. Mas também cultura, a gente olha sempre a cultura da empresa como algo que surgiu, né? Que tá ali na estratosfera e tal. Cultura, quem define
são as atitudes de quem está lá dentro da empresa. Isso é cultura. Não é uma entidade secreta e você não muda a cultura por decreto, né? Você muda a cultura através do comportamento. Tem gente que define cultura como a maneira como as pessoas se comportam quando não tem ninguém olhando, né? Dentro de uma empresa. Eu até gosto dessa definição. Então, eu não trabalho com cultura, mas se você pega o time número 1, o CEO e os diretores, né, que a maioria dos casos, quando que eu trabalho, é com esse time. E esse time desenvolve uma confiança muito forte entre eles, entende o norte que a empresa precisa seguir e tomam decisões em conjunto, cobram uns aos outros, né? Tem conflitos positivos e produtivos. Isso aí já é começar a moldar a cultura de um jeito diferente. Isso aí, as pessoas começam a olhar e falar, poxa, os os chefes estão alinhados. Então, peraí, nós já não estamos em terra de ninguém. Isso, por si só, já começa a moldar a cultura para um lado positivo. Já dá um gatilho. Já dá um gatilho. Excelente. Uma pergunta extra sobre Opa. IA, né? A gente está nesse mundo aí, se fala muito de IA, né? Dentro da consultoria empresarial, Rodrigo. O IA é um parceiro seu ou é um concorrente? Olha, eu não vejo o IA como concorrente. Pelo contrário, eu sou um entusiasta. Eu devo pagar umas 10 ferramentas diferentes de IA. Eu tenho na consultoria suporte humano, mas eu uso muito IA e ela tem me permitido dar conta de mais coisas, assumir mais responsabilidades e focar a minha atuação naquilo que realmente gera valor, naquilo que realmente depende de criatividade, de experiência e assim por diante. Mas eu tenho feito muita coisa mais mecânica, mais braçal, usando a IA, e assim, não preciso falar, os teus ouvintes já sabem disso há muito tempo, é absurdo o que ela faz em termos de ganho de produtividade. Então eu vejo ela muito mais como uma aliada, né? Tanto no meu negócio de consultoria, como nos negócios que eu assessoro, né? Em geral. Eu tenho no MBA de IA aplicada à inovação, né, do INBIX de Ponta Grossa, eu tenho uma disciplina que é IA aplicada na indústria e supply chain, então eu vejo muito uso para ela. Agora, quando você, não sei se já ouviu falar da pirâmide DI, como é que é o nome? Dado, informação, DIKW, Data, Information, Knowledge e Wisdom. Dado, informação, conhecimento e sabedoria, né? À medida que a gente vai transformando dados em informação, transformando informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria, você vai ficando menos suscetível às ações da IA. Então, o profissional, não só na consultoria, qualquer profissional que hoje olha a IA e olhe com medo, né? Poxa, vou ser substituído, poxa, ela vai fazer meu trabalho e tal, provavelmente é porque está atuando muito na base dessa pirâmide. Estou trabalhando aqui com dados, informações, isso a IA já faz e cada vez mais vai assumir essa parte. Agora, a parte do conhecimento, né, o knowledge e o wisdom, conhecimento e a sabedoria, essa é muito do humano, né? Então, se você quer ser um profissional que usa a IA e a partir do uso da IA, ela te ajuda a aumentar ainda mais teu conhecimento e turbinar tua sabedoria para tomar decisões, você não fica suscetível. Pelo contrário, você fica alavancado. Então, a diferença entre ficar suscetível à IA ou alavancado pela IA é aonde você, como profissional, decide atuar. Se você atua muito na base dessa pirâmide, ela é tua concorrente. Se você atua mais no topo dessa pirâmide, ela é tua alavanca. É uma decisão pessoal. Perfeito. A minha visão é exatamente a mesma, né? Meu business também é serviço.
Eu confesso que eu não tenho muito questionamento assim dos clientes em relação a essa substituição, mas é algo que sempre está na mídia, né? Sim, E sim, para mim sim. isso é muito claro. Quando se trata de pessoas, você tem que ter esse feeling, esse trato pessoal que a IA não consegue entregar, né? Porque É, quando você vai tratá-la com os líderes da empresa, né? Você tem o perfil de cada um que você vai conhecer ele fora da total, empresa. Muitas vezes ele total. traz, enfim, o estilo de vida dele para dentro das decisões empresariais. Eu, da mesma forma, vou montar um planejamento financeiro. Mais do que isso, eu tenho que entender o contexto familiar, né, o contexto Sim, profissional, sim, sim. financeiro, coisas que muitas vezes não são escritas em números, né? E isso faz toda a diferença para o resultado final, tá? Sim. Bom, para a Se- gente finalizar aí, hum, terço final, acho que tem sido bem tá bom. produtiva aí a nossa conversa. Eu sempre gosto de trazer para o convidado aí uma provocação, né? Você no contexto aí de consultoria empresarial. O Uhum. que você diria, né, para alguém, seja que está liderando uma empresa pequena, média ou grande, no que tange a gestão, a visão sistêmica, a complexidade das decisões e do mundo, enfim, como que você começaria esse processo, digamos assim, de plano estratégico de uma empresa? Boa pergunta. Essa pergunta é profunda e pode ter uma resposta de 5 minutos ou de 12 horas, mas Concordo. eu vou ser sucinto. Ninguém faz nada sozinho. Essa frase é meio óbvia, mas as pessoas, algumas, ainda acreditam que fazem. Qualquer decisão isolada tende a ser uma decisão deficiente. E aí você trouxe o pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? É você entender o impacto que aquilo que você faz na tua casinha, ali no teu feudo, tem no todo. Porque os sistemas são interconectados. E, bom, eu não preciso dizer o quanto, para mim, isso é importante. É, o, é a frase da minha consultoria, todos enxergando o todo. Por quê? Porque nenhum resultado que mereça ser festejado vem de ações isoladas. Ótimos locais, se não coordenados, raramente fazem um ótimo global. Então, se você quer fazer um bom planejamento estratégico, você não pega um diretor, um CEO com 3 diretores, define as metas estratégicas e a partir daí cada um desdobra elas no seu feudo, na sua área ou na sua especialidade. Isso é totalmente o contrário do pensar sistêmico. Isso é você buscar e você ainda tem a ilusão que tá, não, mas está todo mundo conectado com aquelas 3 metas estratégicas. Tudo bem, mas está cada um conectado do seu jeito, cada um remando para um lado. Né? Então, coincidentemente, hoje é quinta, hoje é quinta. Estamos gravando na quinta, né? Essa semana eu estava segunda e terça em um cliente onde eu estava ajudando o cliente, já tinha o plano estratégico da empresa, definido pela diretoria, com nas 5 perspectivas lá do Balance Scorecard e as metas estratégicas definidas, e eu estava ajudando eles a começarem o trabalho de desdobramento dessas metas estratégicas e indicadores estratégicos. E uma das etapas era, à medida que você for definindo indicadores estratégicos da tua área, primeira coisa, quais outras áreas precisam participar desse resultado, como, e aí eu deixei um espaço para eles irem negociar, todas as áreas estavam na sala, com as outras áreas, se aquilo fazia sentido, não fazia, se eles topavam dividir o mesmo indicador ou não. Por quê? Porque, de novo, isso é matemático, né? Ótimos locais não fazem um ótimo global. Se você pegar 3 elos de uma cadeia e cada um tiver 90% de eficiência, sabe qual é a eficiência global desses 3 elos? 72,9%, 73%. Que é você multiplicar 90% vezes 90% vezes 90%, dá 72,9%. Ou seja, não adianta eu ser excelente na minha especialidade se eu não combinar o jogo entre os elos, às vezes até um elo abre mão um pouco da sua eficiência
acordado com os outros e sem consequências negativas por isso, para que o global saia ganhando. E isso não é algo que você tenha que só exigir das pessoas. Você tem que pensar globalmente, você tem que colaborar com as outras áreas, né? Não, isso tem que estar refletido na estratégia. Isso tem que estar refletido na maneira como você desdobra os indicadores. O mesmo cara da frase que eu falei anteriormente, é melhor estar aproximadamente certo do que com certeza errado, ele tem uma outra frase que é: diga-me como me medes e te direi como me comportarei. Se você mede a pessoa através de indicadores que focam no resultado do feudo, ela vai dar resultado local, ela não vai estar pensando no resultado global. Aí na avaliação de desempenho se chama a pessoa na sala e fala: foi bem o resultado da tua área, mas você precisa pensar mais no todo, você precisa trabalhar em equipe, você precisa colaborar. Pô, mas você não me mede por isso. Como é que agora você está falando que eu preciso fazer isso? Ou seja, tem que estar tudo desenhado de maneira a gerar os comportamentos corretos, né? E o comportamento sistêmico, de pensar no todo, não vai acontecer se você, desde o começo, não fizer o exercício desta maneira, com essa mentalidade. Faz sentido? Faz muito sentido. Bom, eu acho que, encerrando aqui, Rodrigo, queria agradecer você pela presença, pelo conhecimento que você trouxe para nós aí. Dizer parabéns, né, pela carreira que você vem construindo aí, pela empresa, pela RNA aí, consultoria empresarial também. Legal. Enfim, muitos conteúdos relevantes. Espero que a gente possa gravar uma próxima aí. Com certeza. Eu que te agradeço, é um prazer. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Perfeito. E para você que nos acompanhou, nos siga aí nas redes sociais, Mais Que Mercado, Instagram, Spotify e YouTube. Até a próxima.